Shalom, meus queridos irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês a porção desta semana, a Parashá Vayeshev, que significa "e ele habitou". É interessante que na Torá da semana passada, a Parashá Vayeshlach, ela fez um relato como Jacó lutou com o anjo do Senhor antes de retornar à terra prometida para se reconciliar com seu irmão Esaú, não mais chamado agora de Yaakov, pois ele recebeu um novo nome, que nós sabemos que é o nome de Israel, e agora um Jacó transformado finalmente voltou a Hebrom para ver seu pai Isaac, 34 anos depois de ter saído de casa. No entanto, no caminho de volta, sua amada esposa, Rachel, morreu ao dar à luz o 12º filho, chamado Beniamim, ou seja, Benjamim. A Parashá dessa semana ela começa com Jacó vivendo de volta à terra prometida a Abraão e a Isaac. Vinha agora com seus 12 filhos, mas a narrativa rapidamente se volta para o filho favorito de Jacó, que nós conhecemos como José, tendo seu nome hebraico Yosef, que tinha 17 anos na época. E a porção começa da seguinte maneira: Jacó estabeleceu-se, ou seja, Vayeshev Yaakov, na terra da permanência de seu pai, na terra de Canaã. Isso está em Gênesis capítulo 37, versículo 1. Mas então imediatamente se volta para a história de José, que tinha 17 anos, que era a idade da época. E essas foram as gerações de Jacó. José tinha 17 anos, ou seja, está no 2º versículo. Por que o Toldot, ou seja, a genealogia de Jacó, começa aqui com José, em vez de Ruben, que era o filho primogênito de Lia? A Torá estava sugerindo que José era considerado por Jacó como seu filho primogênito, ou seja, o filho escolhido. Jacó e José, sem dúvida, eles tinham muito algo em comum. E isso certamente fez com que Jacó preferisse seu filho primogênito, da amada Raquel, a seus outros filhos. Por exemplo, ambos os homens tiveram mães inférteis que tiveram dificuldade no parto, mas as mães tiveram 2 filhos e ambos eram odiados por seus irmãos. Além disso, a Torá afirma que Jacó amava José mais do que a todos os seus outros filhos, desde que ele era o filho da sua velhice e era o filho primogênito, que nós chamamos de Beror, que era o filho da sua amada esposa Raquel. Na verdade, Jacó fez para ele uma túnica ornamentada para indicar seu status especial na família. E de acordo com o Midrash, esta capa de muitas cores, ou setoneta passim, era a mesma vestimenta que Lia e Raquel usavam, ou seja, usaram na noite de núpcias, e mais tarde foi reservada para o herdeiro da família possuir. Depois que Ruben violou Bila, a serva de Raquel, porém, Jacó então deu a vestimenta a José, designando-o assim como o herdeiro designado de Israel. Como filho favorito, a função de José era supervisionar as atividades dos filhos das concubinas de Jacó, que era Dan, Naphtali, Gad e Asher, e trazer os relatórios sobre suas atividades para o pai. No entanto, esse papel como Masguiar, ou seja, supervisor, e ele sendo o filho preferido, era demais para os outros irmãos, e eles logo ficaram com ciúmes dele e o odiavam instantaneamente. Não suportavam José. E para piorar as coisas, Yosef,
relatou vários sonhos a seus irmãos que predisseram que ele estava destinado a governá-los, aumentando sua inveja e ódio por eles. E a implicação dos sonhos era que toda a família de Jacó se tornaria subserviente a ele. Jacó repreendeu José por despertar o ódio de seus irmãos, mas ele interiormente percebeu e esperou pela realização dos sonhos. Mas um dia, os irmãos levaram os rebanhos para perto de Siquém, o lugar onde Simão e Levi, os dois filhos cabeças quentes de Lia, haviam matado anteriormente todos os habitantes da cidade por causa do estupro de sua irmã Diná. Aparentemente, Jacó ainda estava preocupado com a reputação que tinha na região e enviou José para verificar o bem-estar deles. José, entretanto, soube que seus irmãos haviam partido para Dotã e o seguiu até lá. Mas ao chegar em Dotã, os irmãos o viram de longe e antes que ele se aproximasse deles, eles conspiraram contra ele para matá-lo. No entanto, Ruben, o filho primogênito, chamado filho desgraçado, tentou contornar seu plano, sugerindo que eles simplesmente jogassem em um buraco para sacudi-lo um pouco, ou seja, planejando secretamente voltar mais tarde para resgatá-lo. Quando Yosef finalmente chegou, eles o despiram de sua túnica ornamentada e, como Ruben sugeriu, o jogaram em um buraco próximo. Em seguida, eles se sentaram para comer. Logo que os irmãos notaram alguns de seus primos distantes, os midianitas, descendentes de Ismael, dirigindo uma caravana levando especiarias para o Egito, e Judá sugeriu então que seria melhor vender José como escravo para eles. Os irmãos concordaram com esse novo plano. Venderam José por 20 moedas de prata e viram José ser amarrado e levado para o Egito. Rubens, ausente enquanto isso acontecia, voltou para descobrir que José, ou seja, Yosef, também havia partido e rasgou suas roupas de horror e consternação. Os irmãos então decidiram fingir a morte de José, mergulhando sua túnica especial no sangue de cabra e levando-a para seu pai, que erroneamente inferiu que seu filho havia sido morto por um animal selvagem. Mas note a ironia. Jacó enganou seu pai com peles de cabra. Está lembrado do caso? E agora seus filhos o enganaram com o sangue de uma cabra. Jacó então pranteou por José por muitos dias. Mas enquanto isso, os midianitas venderam José a um oficial egípcio do faraó, chamado Potifar, o capitão da guarda. Mas nesse inteirinho a história de José é então interrompida para relatar um incidente na vida de Judá, que se separou de seus irmãos. Casou-se com uma mulher cananeia chamada Shua e teve 3 filhos, quais os nomes Oná e Selá. Quando seu filho mais velho, atingiu a maioridade, Judá o casou com uma mulher cananeia chamada Tamar. No entanto, era o mal aos olhos do Senhor e morreu sem filhos. Judá então prometeu a ela seu segundo filho, Onã, e de acordo com o costume do casamento levirato, isto é, o irmão de um homem que morre sem filhos, é obrigado a dar um filho à viúva de seu irmão para ser criado em nome de seu irmão, com a herança de seu irmão da terra. Onã pecou ao derramar sua semente para evitar a obrigação e o Senhor o matou por isso. E nesse ponto Judá estava relutante em dar seu terceiro filho para se casar com Tamar. Depois de perceber que Judá não cumpriria sua promessa de dar seu filho Selá em casamento a ela, Tamar se disfarçou de prostituta
e seduziu o próprio Tamar. Judá soube que sua nora engravidou e ordenou que ela fosse queimada viva para a prostituição. Ela era chamada de Zenute. Mas, quando Tamar fez sua promessa de pagamento pelos serviços dela, ele confessou publicamente que era o pai. Tamar, então, deu à luz 2 filhos gêmeos. Um se chamava Zerá e o outro Pérez, sendo este último um ancestral do rei Davi, que nós sabemos que através dele veio então Yeshua, o Messias. Mas quando a gente olha para a genealogia de Yeshua, algo fascinante na genealogia de Yeshua, o Messias, inclui, ou seja, a linhagem de Ló com sua filha primogênita, que levou ao nascimento de Moabe, ancestral de Ruth, que era a bisavó do rei Davi. Deve-se notar então que a própria Ruth se casou com Boaz, que era descendente de Salmão, que era da tribo de Judá, e Raabe, a prostituta. E a união de Judá e Tamar, que levou ao nascimento de Pérez, de quem veio então o rei Davi. E a união de Davi com Betseba. É tão interessante notar que na genealogia de Yeshua, que está escrita em Mateus, apenas 4 mulheres, além de Miriam, são explicitamente nomeadas, as quais Tamar, que seduziu o pai de seu falecido marido, Raabe, que era uma prostituta, Ruth, uma moabita, e a esposa de Urias, ou seja, Betseba, uma adúltera. Cada uma dessas mulheres foi justificada por sua fé nas promessas de Deus. Mas de acordo com o Malbim, a história de Judá representa o axioma de que Deus cria a cura antes da praga. Já que a venda de José levou ao exílio egípcio, que é considerado o paradigma de todos os exilados, foi necessário então plantar as raízes da redenção final antes que o exílio começasse. Assim, antes de nascer o novo faraó, que escravizaria Israel, a semente do Messias, o Redentor de Israel, foi plantada. Depois desse relato de Judá e Tamar, a porção então, ela retorna à saga de José, que foi vendido a Potifar, possivelmente um açougueiro-chefe de Faraó. Apesar da injustiça e da traição de seus irmãos, o Senhor estava com José e abençoava tudo o que ele fazia. Na verdade, logo ele foi promovido a chefe de Potifar. A Torá descreve José como um belo na forma e na aparência. E logo, a esposa de Potifar começou a solicitar que ele tivesse um caso com ela. José recusou firmemente seus repetidos avanços, mas um dia ela se jogou sobre ele quando não havia ninguém em casa. Quando José tentou fugir de suas mãos, ela o agarrou pela vestimenta e a puxou antes que ele fugisse de sua casa. Humilhada e derrotada, ela decidiu caluniar José e o acusou falsamente de tentativa de estupro contra seu marido. Potifar ficou indignado e jogou o jovem José na masmorra real. Mas, novamente, Deus lhe mostrou favor e ele imediatamente ganhou a confiança e admiração de seus carcereiros, que o nomearam para uma posição de autoridade na administração da prisão. E tudo o que ele fez, o Senhor o fez dar certo. Assim, a paraxá termina com eventos na vida de José que eventualmente o chamariam a atenção do próprio faraó. Enquanto estava na prisão, José conheceu o administrador de vinho e o padeiro-chefe do faraó, ambos encarcerados por ofenderem seu mestre.
E de acordo com o rabino Rashi, uma mosca foi encontrada no cálice preparado pelo mordomo e uma pedra na confecção do padeiro. Ambos os homens tiveram sonhos perturbadores que José interpretou corretamente. Em 3 dias, disse ele, o administrador do vinho seria libertado, mas o padeiro seria enforcado. José então pediu ao despenseiro que defendesse sua libertação junto ao faraó. As predições de José foram cumpridas, mas o administrador do vinho se esqueceu completamente de José e não fez nada por ele. Baruch Hashem, essa é uma história maravilhosa, como todas as histórias da Torá. E nós podemos tirar tantos proveitos nessa história, porque nós podemos ver que essa história aqui, ela começa a história que apontava para a chegada do Mashiach Yeshua, porque nós sabemos que Yosef, José, ele tipifica Yeshua, e nós sabemos que a chegada de Yeshua não foi tão fácil. Homens e mulheres tiveram que se levantar na história para serem os precursores da vinda do Messias. E eu quero chamar a sua atenção nesse momento porque nós estamos vivendo dias tão difíceis e sabemos que estamos sendo também preparados para um evento que muito em breve há de acontecer com o retorno do nosso Messias Yeshua. E para isso o Senhor nos faz um convite também para que nós possamos também participar desta história, para que nós possamos também contribuir, assim como estes homens e mulheres contribuíram para a chegada do Messias na sua primeira vinda. Hoje o Senhor te chama para que você possa fazer parte dessa história, quando Ele deseja nos usar para sermos proclamadores do retorno do Messias Yeshua. Nós vivemos um tempo onde as pessoas pregam tanto sobre bênçãos, prosperidade. Parece que as pessoas ainda não entenderam os sinais do que está acontecendo, como nós estamos sendo preparados para esses últimos dias, quando se levantará o faraó, que vai vir contra o povo do Senhor. E nós sabemos que somente o nosso Messias, ele poderá trazer a salvação completa para toda a humanidade. E fica aí o convite para nós revermos os nossos conceitos espirituais, nos posicionarmos na presença do Senhor, nos posicionarmos de maneira que sejamos qualificados para o reino e sermos encontrados em santidade. E assim como José, que teve a sua participação na história, e nós sabemos que não foi fácil tudo o que ele passou. A nossa vida também é assim. Vivemos momentos bons e ruins, como José, que chegou ali, foi preso, depois soltaram, colocaram ele numa posição boa, de repente veio o inimigo novamente, somos traídos e a nossa vida é cheia de sequências. Às vezes estamos nos vales, às vezes estamos nas montanhas. Mas não importa onde nós estivermos, por onde estivermos passando. O que importa é se nós estamos centrados na promessa e na esperança de que o nosso Salvador, o nosso Messias, ele virá. Nós precisamos aguardar isso com expectativa e viver cada dia como se fosse o último, porque a qualquer momento, com certeza, ele virá. Então, que você e eu possamos aprender com essa história, saber que não vai ser fácil a caminhada, será grandes desafios, momentos difíceis, mas momentos também de glória. Mas sabemos que no final tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. E se você vive hoje um momento difícil em sua vida, se assim como José você está preso aí na masmorra, e essa masmorra pode ser uma enfermidade, pode ser um problema financeiro, um desemprego, um problema emocional, uma depressão, seja o que for. Nós sabemos que chegará o momento que você vai sair dessa prisão. Por isso é necessário que você creia, confie
e ore. Ore sem cessar, porque com certeza nenhuma oração ela volta sem resposta. Por isso busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Que o Senhor possa te abençoar, que a sua vida possa ser cada dia mais transformada e cheia da presença do Senhor. Todo o meu desejo é que eu e você possamos vencer as etapas da nossa vida. E com certeza, somos mais do que vencedores por meio de Yeshua. Baruch Hashem, desejo a vocês um Shabbat Shalom, que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Amém.